Então sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa quarta roda de conversa sobre um novo tempo, que o Transition Brasil, juntamente com seus membros maravilhosos desse movimento incrível, vem trazendo como inspiração e como uma partilha muito necessária nesses tempos muito loucos, né? O ano astrológico mais aguardado do mundo, porque ninguém conseguia entender direito o que ia ser. E essa nossa quarta conversa é sobre um assunto fascinante, um assunto que tem chamado muita atenção de muita gente, justamente porque se tornou claro como água a necessidade de novas maneiras da gente rodar a vida, né? Eu vou ser o suporte da Renata e do Júlio, eles vão comandar essa nossa roda de conversa. Então sejam muito bem-vindos. Estou passando a bola para vocês. Estou aqui no apoio do chat, tá? E no que vocês precisarem. Legal. Tá, obrigada. Você vai passar o co-host? Sim. Para o Júlio? Para o Júlio, né? Passa para o Júlio, porque ele vai compartilhar a tela com os... E eu posso fazer os breakout rooms para vocês, se vocês quiserem, tá? Agradeço, vai ser ótimo. É para vocês ficarem livres. Não sei como é que a gente faz, se apresenta primeiro, depois faz o mente, ou a gente já faz de uma vez? Acho que pode já fazer. Acho que já pode fazer. Então tá. Então, olha, a gente... Porque tem gente chegando ainda. Aí, deixando o link ali no chat, as pessoas vão entrando e fazendo. Então, a gente tá... Esse Mente é um aplicativinho que a gente acessa no navegador, esse endereço mente.com, e coloca esse código 903089, e aí você pode escrever 3 palavras de que são sentimentos de como achando. Eu também vou colocar aqui no chat o link que fica mais fácil. Né? Se alguém quiser... Oi, Mel! Tava querendo... Tudo bom, amores? Tudo bem. Saudades. Cá estamos nós. Desculpa, gente, eu estava finalizando uma meditação. Por isso que mas cheguei. Então, a gente está convidando para entrar nesse site que é o mente.com, colocar esse código 903089 ou clicar no link que eu mandei no chat e colocar aqui sentimentos que estão vivos no seu coração hoje, para a gente fazer o nosso check-in. Legal. Aí, conforme a gente vai colocando, vai aparecendo aqui na nuvem de palavras. Confiança. Gratidão, esperança, alegria, amizade, um pouco de ansiedade, presente, felicidade. Acho que tem gente que entrou e que ainda não recebeu o link, Júlio. Vou mandar de novo no chat, mas é só para mim acessar. Quais sentimentos estão vivos no seu coração? Isso. Então, quem entrou agora já pode acessar esse link e responder essa pergunta. Está aparecendo aqui. Boa noite. Boa noite. Quais sentimentos estão vivos no seu coração? Felicidade, gratidão, esperança, encorajamento. Miguel, você pegou o link que está aqui no chat. Basta você clicar no link e também colocar as suas 3 palavras. Meu amor, onde que é o chat? Eu nunca usei o chat no Zoom. Então, embaixo tem uma barrinha onde tá. tem... Mais...
Tem o mais, tem 3 pontinhos. Num deles você vai achar escrito chat. Aí você clica, vai abrir do lado direito. Você está no celular, né? Tô no celular. Bater papo, é isso? Bater Isso. papo, isso mesmo. Bate-papo. Aí tem um linkzinho. Aí tem um linkzinho. Eu clico no linkzinho. Isso. E responde essas 3 perguntas. Trazer 3 centímetros. Legal. Nossa. Deixa eu ver. Ah, tá. Que legal. Nossa, que demais. Tecnologia, tecnologia. É, sensacional. Meu Deus, que surpreendente. Quais sentimentos estão vivos no seu coração? Enter a word. Uma palavra, né? Você pode colocar até 3 palavras, ou pode, acho que responder mais de uma vez até se quiser. Ah, nossa, bastante amor. Compaixão. E uma outra palavra, nossa. Completude, não. Como se diz? Amor, compaixão. E quem puder, por favor, se renomeie, dizendo da onde está falando. Para a gente também entender onde vocês estão, né? Abundância. Nossa, abundância. Chega de miséria, abundância. Muito bom. Confiança, gratidão, alegria, compaixão, cooperativismo. Obrigado pela sua participação. E agora, para voltar para o videozinho? Agora é só voltar para o Zoom. Você tem que trocar, ou fechar o navegador, ou voltar no trocador de aplicativo do celular. Moro no Rio de Janeiro. Tá, pode sair do bate-papo, né? Uhum. Pode. Ah, legal. Nossa, que lindo, gente. Olha, quais sentimentos estão vivos no seu coração? Aí tem vários aqui, né? Assim, para sugestão, né? Os que estão maiores são os que mais pessoas escolheram. Então, Ai, que lindo. quando mais pessoas colocam o mesmo, ele fica maior. Temos algumas pessoas que acabaram de entrar. Então, clicando nesse link que está no chat, você pode responder essas 3 perguntas para montar o nosso check-in. Certo, Júlio? Sim, aí vai aparecendo aqui os sentimentos que estão mais vivos hoje para a gente se conectar com eles. Mas nosso reloginho também está correndo e eu acho importante a gente já começar também. Renata Lara. Nossa, que linda. Parece uma deusa. Gente! Ai, vocês estão ouvindo? Perdão. Caramba, que bola fora, meu. Olha lá dentro, Miguel. Todo mundo gosta de elogio. Nossa, mas parece uma... Não, porque eu vi ela falando, né? Eu falei, nossa, caramba. Mas parece uma deusa mesmo. Todos nós sabemos disso. Todos nós. Ela não parece, ela é. Que bom que vocês já reconhecem, porque eu me sinto assim muito lisonjeado quando eu encontro mulheres que já se reconhecem, sabe? Que lindo. Gratidão, que lindo. Gente, olha, quem está estreando aqui no Zoom hoje? Dona Mara, minha mãe. Mãe, oi! Você tá vendo? Tá me ouvindo? Mara. Sim. Eu acho que ela não Será tá... que ela tá... Ela ainda tá se familiarizando ali com... Ela tá com fone? Ela tá com fone? Não. Eu acho que ela não conectou o áudio, mas daqui a pouco... Faltou só o áudiozinho. Tá bom. Muito bem. Então, vamos começar, gente, então, vamos. Deixa eu desplugar do WhatsApp aqui, porque é muita gente, nossa. Na confiança, na gratidão, compaixão e alegria. Gente, está um pouco escuro aqui, porque eu não estou podendo ligar no momento a luz, mas estou escutando bem. É a minha primeira vez, então estou ainda aqui configurando, me configurando com esse sistema, tá bom? Mas já de antemão, gratidão aí, e estou aqui à escuta.
Bem-vindo, Ronaldo. Bem-vindo. Flor das Águas, finalmente. Hoje, para quem Ronaldo é parceiro aqui do Flor das Águas, companheiro de caminhada. Nossa, mas eu amei esse nome, Flor das Águas, que lembra um hino muito lindo que eu amo. É, exatamente. Então, e o Ronaldo se uniu aí ao grupo aqui de economia do Flor das Águas, está se iniciando aí, aquecer essas baterias junto com a gente já. Quem sabe estará aí no próximo curso com vocês, Júlio. Oba! Isso aí. Bem-vindo, Ronaldo. Então, agora quem está chegando pela primeira vez no Zoom hoje vai ficar um pouco tonto, porque a gente vai fazer uma prática de teletransporte aqui. É um negócio muito interessante. A gente consegue criar umas salinhas e aí transportar vocês para essas salinhas, aí vocês vão conversar um pouquinho sobre uma pergunta. Yes. E aí depois vocês vão voltar para cá para trazer um pouquinho do que foi essa pergunta para vocês. Aí a gente vai contar um pouquinho mais sobre a nossa experiência com moedas complementares, como é que foi o desenvolvimento da moeda NIT na Casa Nietzsche. E aí a gente vai trazendo algumas coisas. Em alguns momentos a gente vai fazer esse teletransporte. Então, para começar, a gente tem uma pergunta provocadora aqui. Tá? E aí a gente vai para salinhas, umas 3, 4 pessoas por sala, e aí na sala a gente vai responder a pergunta juntos, e depois uma das pessoas que estiver na sala se escolher lá como porta-voz, pode trazer o que ouviu do grupo, né, aqui para o coletivo depois na volta, tá bom? Então, eu vou projetar aqui a pergunta, tá bom? Vamos lá. 10 minutos, certo, Júlio? Salas estão criadas. Isso. Então, a gente pode ser 5 minutos, 10 é muita coisa. 5 minutos? Na volta a gente vai... Ok. 5 minutos na sala e 5 minutos para colheita depois. A gente pega ouve algumas vozes, né? Nossa, a primeira... Então, pergunta para você. Perfeito. Quais são as causas da crise econômica? De onde surgiu essa crise? O que está acontecendo com a economia? O que a gente pode, né? O que a gente pode fazer com relação a isso? Então, essa é a pergunta que inicia a nossa conversa. Então, vamos nos teletransportar para as salinhas. Vai vir um convite aí na sua tela. É só apertar OK. Estava esquentando. Vocês tiraram a gente. Assim, Deu saudade. não deu nem para começar. Na nossa sala não deu nem para começar. É para dar gostinho mesmo, de quero mais. Para começar a esquentar, né? Agora a gente tem um recurso no Zoom, que é quando você clica nos participantes, tem um botãozinho chamado levantar a mão. Aí a gente está pedindo para vocês clicarem nos participantes e clicarem em levantar a mão, quem quiser falar. Que daí a gente consegue ver a ordem das pessoas que levantaram aqui pelo Zoom. E aí a gente consegue chamar as pessoas para falar. Então, quem quiser trazer um pouquinho do que foi falado no seu grupo, clica nesse botão. É só clicar em participantes, e aí vai ter um íconezinho azul de uma mãozinha assim, azul, e é levantar a mão. Aí você clica nele, e a gente já vai ver. Ó, o Rodrigo levantou a mão. A gente só pede para ser bem objetivo, porque a gente quer trazer muita coisa para vocês hoje. Então, ó, alguém levantou e abaixou. Cristine, de Salvador. Quer falar, Cristine, como foi para você na sala? Eu quero falar que nem deu para começar na nossa sala, então, frustração total. Acho que 5 minutos é pouco, né? Que chegaram umas pessoas, enfim. Então, nada a dizer, infelizmente. Tudo bem, é isso. Porque esse exercício é para trazer o que vem primeiro à mente, né? Não é para também ficar formulando muito as respostas, é para vir o que vem primeiro, assim. É uma pergunta desafiadora, né? Que traz muita reflexão, né? Mas... A Zaida está com a mãozinha levantada. Você quer trazer, Zaida, sua colheita? Sim, só para falar um pouquinho dessa diversidade, né? Eu falei um pouquinho do colapso de uma era industrial capitalista selvagem que não considera
a natureza do homem, nem a natureza da própria natureza, ou seja, nós todos como natureza. Ronaldo seguiu falando um pouquinho da fragilidade desse sistema e por isso a busca de novas formas, de novas moedas, ou empoderando algo que já está, mas que precisa ser empoderado. Rodrigo traz um pouquinho do processo civilizacional humano, né? Que ele acha que não é só com a crise industrial, mas que isso já vem com o processo da civilização, né? Esse caos aí que a gente vive. E depois o Ricardo traz um pouquinho da riqueza que não é dividida, né? Dessa disparidade econômica, social, sobre todos os aspectos, né? Usurpação política ou até em outros setores. Mas só para trazer um pouquinho do que foi falado entre a gente. Legal. Gratidão. Eu não achei a mãozinha. Tá bom, não tem problema. Mas você quer falar, Essa plataforma nova aqui, eu não achei a mãozinha. Eu não acredito, eu não vejo crise. Eu não vejo crise, eu não acho que estamos em crise. Eu não sei se é porque eu estou há tanto tempo vivendo esses mecanismos da economia que eu só percebo um ciclo que tem altos e baixos, mas eu chego a sentir que é o sucesso do modelo. O que a gente está passando é o objetivo da economia. Acho que nesse jogo de escassez e valor, quanto mais escasso, mais vale, quanto mais difícil, mais valorado, eu vejo que pode ser uma crise para mim, mas para a economia é o sucesso, está dando tudo certo, é isso que a gente quer. Poucos com muito, muitos com pouco, e os que têm muito cada vez têm mais, os que têm pouco cada vez se vendem mais barato, porque a necessidade faz você se vender barato. Então, para uma mega empresa, não tem crise, está ótimo, está mão de obra barata, desespero total. Então, eu acho que a palavra crise não é, acho que é o sucesso da economia. Nós estamos vivendo um momento de sucesso do modelo econômico. É isso aí. Interessante, porque a gente não definiu muito bem a economia no começo, né? E no nosso curso a gente gosta de falar disso primeiro, né? Que a gente vê a economia muito mais como cuidar da casa, né? Eco vem do oikos, né? Do grego, que é casa. Economia é cuidar, são as leis, né? As regras de como se cuida. Então, se a gente entender a economia como sendo esse sistema capitalista, realmente ele está atendendo o seu propósito aí. Mas se a gente entender a economia no sentido mais amplo, né? De cuidar da nossa casa, que é esse planeta, será que realmente ela está fazendo um bom serviço? Então, essa reflexão. Mas, assim, é só o começo para a gente esquentar os motores aí, né? Esquentar os neurônios. E aí, eu acho que a gente acabou não se apresentando também, né, Rê? A gente podia... Sim, agora vamos para as nossas apresentações e para a apresentação do projeto. Sim. Se mais alguém quer falar? Boa noite. Boa né? noite. Eu estava falando com a Cristine lá na sala, né, sobre essa questão de crise econômica. Eu acho que evidenciou um pouco mais nesse momento os empoderamentos, principalmente feminino, né? É o momento da reinvenção. Eu acho que a questão realmente de crise, ela só vem realmente que não se reinventa, né? Porque politicamente isso já vem se arrastando por muito tempo. E nós aqui, o povo brasileiro, está sempre driblando isso da melhor forma possível. Arrou. Mais alguma voz? Então vamos para as nossas apresentações e para a apresentação do projeto da Moeda Social NIT. Então, eu sou a Renata Lara, sou cofundadora da Casa NIT. A gente faz parte do movimento Transition Towns, Grajaú, Rio de Janeiro. A gente nasceu em 2008, já temos 12 anos de atividade aqui.
e 11 anos dentro do Transition Towns. E a gente lançou essa moeda em setembro do ano passado, então ela é bem novinha, não tem nenhum ano. A casa já teve vários tipos de formato, né? Nesse último formato a gente era uma comunidade mesmo, intencional, com co-living, com coworking, né? E a gente, nesse último ano de casa, porque agora a gente não está mais lá, né? A gente entregou a casa, mas no último ano da casa a gente conheceu o projeto Holocasa, do Júlio Monteiro, e fechamos uma parceria com ele e com o projeto, né? A Casa Nietzsche foi o primeiro protótipo de Holocasa, que fala não só de moeda, que fala também de governança e de reconhecimento das pessoas. Eu acho que ele vai poder apresentar melhor do que eu o Holocasa, mas para a Casa Nietzsche foi muito importante essa parceria, porque muito do trabalho que a gente já fazia, ele precisava de clareza, de transparência, né? Para que eu ia pedir para fechar os áudios. Pode fechar os dela. Achei. Obrigada. Então é isso. Quando a gente resolveu trazer, a moeda ela veio a partir do momento que a gente implantou também um sistema de governança, e isso a gente quer trazer aqui para vocês hoje também, porque a moeda sozinha, se ela não vem com um modelo de governança horizontal, ela também vai ter problemas, né? Eu acho que o sucesso da moeda, ela vem junto com essa governança a partir do momento também da criação dela, né? Esse nascimento vindo de uma organização já transparente, já horizontal, né? Torna tudo muito mais claro para todo mundo que está envolvido e que está também se inserindo nesse grupo, né? Para utilizar nesse ecossistema, né? E aí foi isso, a gente montou ela para tornar mais claro os processos dentro desse ecossistema da casa. Depois a gente passou a utilizá-la no Festival Desapegue-se, que é um festival público, em praça pública, e isso mostrou, né, que ela tinha uma força, que tinha uma potência. Só que em março, que foi o segundo, né, o festival, logo depois veio a pandemia, a gente teve que reformular toda a moeda, e agora ela está também atuando numa dimensão também virtual, além do território. Ela continua, sim, atuando no território, mas com uma força muito grande no virtual. E passar a palavra para o Júlio, para se apresentar também. Então, boa noite. Eu sou Júlio Monteiro. Eu trabalho com tecnologia faz um tempo. Trabalhei no mercado financeiro bastante tempo, na Bolsa de Valores, na área de arquitetura e inovação. E lá que eu aprendi sobre blockchain, sobre novas moedas. Eu sempre... Oi, tá um pouco baixo o meu áudio? Deixa eu ver se eu aumento aqui um pouco, peraí. Melhor assim? Tá. Então eu trabalhei com tecnologia já faz um bom tempo, e lá na Bolsa que eu conheci o blockchain, conheci criptomoedas. Eu já tinha uma certa paixão por moedas, pelo design financeiro, né? Também sou meio game designer, né? Eu gosto de desenvolver jogos para celular, para jogos de tabuleiro também, né? E eu entendo muito a economia como um tipo de jogo, né? Um jogo financeiro, quase que o banco imobiliário aí, né? Que a gente está acostumado a jogar, né? Então, eu acabei saindo da Bolsa com essa intenção, então, de criar um modelo de governança para casas colaborativas, né, que eu chamei de Holocasa. E aí, no caso, eu tinha conhecido também um blockchain alternativo chamado Holochain, e aí tudo que tem Holo no nome eu gosto, né? Eu fui combinando.
E aí eu, depois de Barcelona, onde eu fui apresentar esse projeto lá num evento, eu já conhecia a Renata, mas a gente combinou de levar lá para o Rio também, para fazer umas apresentações para outras casas colaborativas, e a gente tomou essa vontade de experimentar o modelo na Casa Nietzsche, né? Que estava também passando por um processo de reinvenção ali, reinício, mais ou menos, né? E aí foi muito legal. A gente começou usando esse modelo de governança O2, né? Que eu sou facilitador formado, e a Rê também já fez o curso, né? Então, a gente estava com muita vontade de experimentar na casa, e foi muito lindo esse processo ao longo desse último ano. A gente evoluiu, e a moeda, que era um desejo também do modelo da Holocasa, ela nasceu nativamente da governança, né? Foi bonito também isso. E também a parte de selos, né, do reconhecimento, que são esses 3 princípios do projeto da Holocasa. Então, é uma governança horizontalizada, voltada para um propósito, com círculos e papéis, né? O modelo de moeda, e a moeda, ela origina do serviço que a organização presta, né, que a casa presta, que esse serviço emerge do propósito também. Então, toda organização desse tipo, ela tem que ter um propósito bem definido, né? E, em terceiro lugar, o terceiro pilar é o reconhecimento, você poder reconhecer as contribuições das pessoas que não são financeiras, né, as contribuições que a gente chama até de 4D, da fluxonomia 4D, né? Então, a gente trouxe essa ideia dos selos, que é um tipo de moeda também, mas é uma moeda que não é transferível, é uma moeda que a gente chama de não é fungível, né? Ela não é uma moeda que se mistura, assim, que nem uma moeda fungível é tipo uma moeda de R$1, você joga num saco de moedas de R$1, você nunca mais vai achar a moeda original que você jogou lá, porque é tudo igual. Elas são fungíveis, elas se misturam, né? E um selo, uma moeda de reconhecimento, ela não é, cada um é diferente um do outro, elas não são fungíveis, né? Então aqui já é conceitos avançados que vocês podem ver no nosso curso. Mas, então, o da Holocasa, ele traz essas 3 ideias, a governança, a moeda e o reconhecimento. E a gente trouxe isso na Casa Nietzsche, e aí surgiu a moeda Nietzsche, e a gente teve essa experiência incrível, e a gente vai mostrar um pouquinho mais hoje para vocês como é que foi isso daí, como é que é esse processo. Tem aqui uns slidezinhos para compartilhar. Eu queria acrescentar sobre, naquela introdução que o Júlio falou da economia, né? O quanto a economia ela é fluxo, né? Uma coisa que me apaixonou muito nesse assunto, né, foi perceber o quanto a economia é uma energia feminina, o quanto ela quer dizer, ela transparece as relações, ela dá clareza às relações, aos fluxos entre as pessoas, ela cuida, ela acolhe. Então, eu quero começar essa apresentação da nossa moeda trazendo essa energia do feminino, né? E, além do mais, é uma moeda yin, né? Que a gente chama essas moedas complementares de moeda yin. Então, eu quero convidar vocês a olhar para essa moeda de uma forma diferente, para a gente começar, a partir de agora, já começar a mudar também esse olhar para a economia, esse olhar para o dinheiro como uma coisa sagrada também. Fazer para a gente curar essa energia, né? É um convite. Então, A gente chama de moeda yin em contraposição à moeda yang, né? Do yin e yang, que o yang é a mais masculina, essa moeda escassa, né? Do tipo do dólar, as moedas fiduciárias em geral, do dólar, do real, né? Que são moedas que tem essa energia masculina de controle, de dominação, né? Tem que ser só uma. E a moeda yin é uma moeda mais feminina, é o que a gente vê para as moedas complementares, que são moedas que têm esse aspecto mais acolhedor, ela em vez dela competir, ela colabora, né? Então, também é um conceito do Bernard Lietaer, que é um economista que a gente gosta muito, que a gente referencia no nosso curso. Então, bom, aí aqui é um pouco do que a gente está trazendo, né? Deixa eu avançar aqui. Aí, o que é a Nietzsche, né? Então,
é uma moeda social complementar criada na Casa Nietzsche para fornecer a economia do bairro, inicialmente, né, do Grajaú. Mas aí, como a Renata falou, devido ao que está acontecendo no mundo, na pandemia, a gente começou a usar de forma virtual mais amplamente. No começo ela quase não era usada de forma virtual, ela era usada mais para dar transparência nas finanças da casa, né? E para as pessoas que interagiam com a casa, que a gente chama, as pessoas que cuidam da casa a gente chama de guardiões, e as pessoas que interagiam tinha pessoas que ficavam morando temporariamente lá e faziam tarefas, né? E aí o nome veio desse diminutivo carinhoso de Nietzsche, né? Então, um pouco sobre o nosso propósito. Quer falar, Rê? Não, pode falar. Então, esse propósito está muito ligado com essa questão da confiança, né? E o cuidado nos relacionamentos. Então, por isso que a gente refere muito à transição interna, né? E com esse lugar de integrar também o masculino e feminino, as polaridades, né? E promover modelos mais regenerativos e saudáveis para promover essa cultura de paz. Então, esse é o nosso propósito, o que a gente quer trazer para o mundo de legado, né? Está ligado com a confiança, os relacionamentos e a cultura de paz. Então, um pouquinho sobre a moeda social, né? O que é? Então, a moeda social, ela visa também trazer acesso para as pessoas ao que elas têm direito pela Constituição, até socialmente, mas que a moeda escassa, que é a moeda que a gente tem do governo, não está conseguindo atender. Então, a gente cria uma moeda complementar que ela é baseada nesse paradigma da abundância, ou seja, ela não precisa necessariamente ter um lastro financeiro em reais, né, apesar de ela ter um valor referenciado em reais, mas ela vai sendo criada com base nessas relações de confiança. Então, a Casa Nietzsche, ela existe aí há 12 anos, e aí as pessoas confiam, existe uma quantidade imensa de pessoas que já passou por lá, que já passou pelos eventos da casa, pelo Festival dos Apegues, pela horta comunitária do bairro. Então as pessoas sabem, pelo menos no Grajaú, conhecem bastante, sabem bem o que é a Casa Nietzsche e confiam, né? Então, por causa dessa confiança é que surge essa possibilidade de ter uma moeda, e as pessoas acreditam nessa moeda, né? E ela é centrada nesse propósito, né? Então, ela tem essa possibilidade de fortalecer até um comércio local, ou seja, as pessoas que oferecem produtos e serviços no bairro, elas podem oferecer também usando a moeda Nietzsche, e o que cria uma resiliência, né, maior para a economia local. Porque a gente fala que esse modelo de ter uma moeda só é um modelo de monocultura, né? E a gente sabe como são perigosas as monoculturas, né? Como que uma monocultura faz mal para uma terra. Então, até a moeda, quando a gente tem várias moedas, a gente torna a economia mais resiliente. Porque você não precisa ficar só... Se uma moeda X começa a desabar, por exemplo, financeiramente, as outras moedas podem segurar o tranco. Quer dizer, existem formas de intercambiar e gerar uma abundância muito maior e maior resiliência com base nessas moedas complementares, né? Por exemplo, a gente sabe que quando a moeda fica na região, no local, ela circula muito mais, né? E quando você compra alguma coisa no mercado, tipo Carrefour, o dinheiro, em geral, ele some daí, ele vai para a sede, depois vai para a mão de um milionário, ele sai da região local e vai para o bolso de gente que tem muito dinheiro. Então, o dinheiro vai secando, né? Vai indo embora. Enquanto que um dinheiro local, uma moeda local, ela fica na região, ela não sai. Então, ela circula mais, ela aumenta a abundância da região, né? E a nossa moeda, ela trabalha com esse conceito do crédito mútuo, que é um crédito entre pares. Ou seja, uma forma de representar é basicamente que nem quando a gente vai num restaurante, eu falo assim, deixa que eu pago a conta, né? Então, quando eu pago a conta, eu fico mais um contas, e aí meu amigo fica menos um. Então, é como se ele estivesse me devendo uma. Mas aí, se a gente chama um monte de amigos e a gente resolve pagar as contas um do outro, a gente pode criar um clube de contas do restaurante, então eu não preciso mais pagar para o amigo
para quem eu estou devendo, eu posso pagar para qualquer um do clube que esteja positivo. E aí, com isso, os saldos, as somas dos saldos sempre vai dar zero. Se tiver alguém muito positivo, quer dizer que vai ter alguém, outras pessoas negativas para contrabalancear, né? E então, esse limite de crédito que as pessoas têm é baseado na confiança que ela tem. Então, se a pessoa pode ficar mais negativa, quer dizer que todo mundo confia mais nela, né? E esse modelo também, você ficar negativo, não tem juros. Diferente do modelo bancário, onde você fica negativo, você fica desesperado, né? Ai, caramba, eu vou pagar juros. Aqui não, ficar negativo só quer dizer que você usou a confiança que a comunidade deposita em você. E que você eventualmente vai precisar fazer algum serviço para a comunidade para devolver aquilo, né? E a gente está, inclusive, até querendo colocar uma taxa para as pessoas que acumulam muito, né? Então, se uma pessoa acumular muito a moeda, ela começa a pagar uma taxa. Essa taxa chama demurragem, né? Ou oxidação. Então, ela indica que isso faz um movimento contrário do capitalismo tradicional, né? Que quem tem muito dinheiro ganha juros, então você é encorajado a acumular cada vez mais. Aqui não, quem acumula é taxado, então você é incentivado a gastar mais, né? E a moeda circula mais, então gera mais abundância, né? Assim, isso é um pouco, dá para entrar muito mais a fundo, mas assim, eu queria não ficar entrando muito em detalhes, até por causa do tempo, mas o nosso curso tem bem mais detalhes aí, tá? A gente usa essa plataforma chamada Cyclos, ou Cyclos, que é um sistema bancário open source, que funciona no navegador e no celular, para fazer as transferências e os anúncios, dá para você fazer anúncios de produtos e serviços, é bem bacana. Eu vou mostrar rapidamente depois. E quando você entra como membro, você se cadastra, né? Qualquer pessoa pode entrar e se cadastrar. Mas se você oferecer 3 produtos ou serviços, você é convertida para um semeador, uma semeadora, que também é uma pessoa que passou pelo nosso workshop introdutório e está oferecendo esses 3 produtos e serviços. Aí recebe um limite de crédito. Então, quem acabou de se cadastrar tem limite 0. Mas quem fez esse workshop, está oferecendo produtos e serviços, ganha um limite de R$100, que é o equivalente a 10 NIT, né? Você também pode participar sendo voluntário de algum mutirão do ecossistema NIT e ganhar NIT, por exemplo, participar no Festival Desapegue-se, né, e os outros eventos também. E o guardião é aquele que participa do círculo de governança, que a gente vai falar um pouquinho mais como é que é isso. Mas é o círculo de gestão da moeda, né? E aí essas pessoas recebem até um salário ali mensal em NITs, né? E tem um limite maior de crédito, tá? Então isso é bem por alto aí. Uma moeda vale R$10. Quando a gente criou a NIT, a gente preferiu não fazer 1 para 1 com o real, por causa do propósito da moeda, até para mostrar que ela é diferente do real, né? E através da plataforma a gente consegue fazer, então, esses anúncios, né? Você pode cadastrar os seus produtos e serviços e pode combinar o preço com as pessoas, né? Então, é bem bacana isso daí. Hoje, a gente está buscando em criar uma plataforma que conecte a moeda com outras moedas sociais. É um assunto que vai te dar essa ideia. Oi? Alguém entrou com o áudio aberto. Ah, tá. Então a gente está querendo criar uma plataforma para conectar os fluxos de várias moedas. Né? Júlio. Oi? Júlio. Oi. Desculpa, a gente está falando de Grajaú ou a gente já está falando de um, assim, com esses 12 anos, já está a nível nacional, ou assim, a gente está falando de uma coisa bem pequena ou é uma coisa assim que já está bem, como se diz, a nível assim, nacional? Olha, eu posso responder? Uhum. Ela está a nível glocal. Sabe, você já ouviu falar nessa palavra? Não. Ela é global e local ao mesmo tempo. Ela é pequena, global, mas ela tem 2 dimensões. Ela tem a dimensão do território. Então, a nível do território, ela é pequenininha, sim. Mas na dimensão virtual, ela já tem até pessoas de outros países cadastradas.
A gente já tem pessoas dos Estados Unidos, Uau! pessoas da Que Alemanha, pessoas legal! do Poxa, que México. legal! Então, o Sim, Júlio está abrindo aí a plataforma para vocês conhecerem. Aqui é o site, né? legal. comenius.org/Nietzsche. Vou colocar no chat esse link que vocês quiserem. Eu vou botar. E aí, aqui você tem os anúncios, ó. Tem 61 anúncios já da comunidade. Se você clicar em usuários, já dá para ver, ó, tem uma quantidade grande de pessoas cadastradas também, está com 124 pessoas, né? E aí você pode receber mensagens, tem um aplicativo de celular também, que permite você interagir, né? Então, tá evoluindo. É tudo muito transparente, né? Tudo muito transparente, né? Sim, e a gente faz essa transparência também no relatório de uso, que a gente atualiza aqui todo mês, né? Até esse mês passado, acho que a gente ainda não atualizou, tá? Ainda está com maio. Mas aí a gente mostra a transparência financeira aqui da moeda também. Então, Que legal. então assim, é um pouco isso, né? Que temos aqui. Tem o nosso curso, que tem uma turma nova que vai começar no dia 2 de agosto, de moedas complementares, com contribuição consciente, então você paga o quanto você tiver condições de pagar, né? E aí a gente tem agora mais uma dessas perguntas para fazer, né, Ria? Você quer falar mais? Esse curso virtual, provavelmente, né, Júlio? Sim, ele é via Zoom, assim, também, tem essa tecnologia que a gente está usando. Zoom também. São 4 encontros de 2h30, são 10 horas no total, ao longo de um mês. Na verdade, a gente acaba fazendo 5 encontros e a gente tem bastante coisas legais que acontecem para formar uma comunidade mesmo no curso, né? Então... Que legal. O que aconteceu aqui? Meu mouse está ruimzão. Então, como é que tá? A gente faz uma rodada... Eu acho que a gente está bem avançado no tempo. Né? E que tal, então, a gente ir para o Breakout Rooms e dar um tempo para o pessoal conversar bem agora? Beleza. E a nossa pergunta, a próxima pergunta, a gente quer trazer essa... A gente falou de crise industrial, do caos social, da questão da divisão, né, da riqueza, da questão política, como causas dessa crise que a gente vive hoje, né? Que não é só financeira, que não é só econômica. Hoje a gente vive uma crise civilizatória. Então, a gente quer fazer uma pergunta para vocês, né? Trazendo toda essa questão para nível pessoal, né? Para dentro da casa de cada um, para dentro da vida de cada um. Como... Pode botar aí, Ju? De que forma você pode promover a cura da economia? Então, partindo de você e da sua casa. Então, essa é a pergunta. A transição interna. Porque a gente sabe que nós somos células, né, de Gaia. Então, pensando nessa transição que a gente quer, nessa cura que a gente quer, de que forma vocês, dentro desse micro-universo, podem estar fazendo essa transição e essa cura? Aí vamos dar 10 minutos para cada grupo, para conversar um pouco mais, e depois a gente faz uma colheita aqui, né? Posso mandar o pessoal? Pode. Então, boa viagem, galera, boa conversa, e a gente se vê em 10 minutos. Nós falamos muita coisa, mas não falamos nada do que tinha que falar. Falamos de fralda de bebê. Bem-vindos de volta, pessoal. Bem-vindos de volta. Nelson, eu caí. Voltei agora. Machucou não, né?
Machucou não. Então, aí o convite, de novo, é para vocês que quiserem levantar as mãos para falar. Aí Seu microfone está baixo. O meu? Melhorou? Agora melhorou. Tá. Não, então, agora a pergunta é, quem quiser trazer, ou como foi a reunião do grupo, a conversa do grupo, levanta a mão pelo aplicativo, para a gente chamando um por vez aqui nas vozes, tá? Então, clica em participantes no aplicativo, ou no celular, ou no PC, e aí tem um botãozinho logo embaixo da lista dos participantes, tem um botãozinho chamado Raise Hand, ou levantar a mão. É uma mãozinha azul, assim. Aí você clica nela e a sua mãozinha vai aparecer aqui na nossa lista. Ó, já tem aqui na espera o Ronaldo. Quer trazer, Ronaldo, como foi a conversa? Então, a conversa foi mais para a questão das moedas, né, que hoje existe, as moedas social que está indo para a linha virtual, né? E foi justamente nisso que eu venho pesquisando esse último mês, e hoje encontrei vocês aqui. E aí, para saber como é relacionado, né, que tanto as moedas estão surgindo, mas o comércio está indo também para o virtual, né? Então, foi crescido muito. E a questão de usar essa moeda social na linguagem virtual. Como é que isso é possível? Se já tem plataforma para isso, se eu tenho um e-commerce relacionado a uma comunidade e gero produtos, essa comunidade gera produtos, ela é possível receber essas moedas social virtual? É possível receber hoje? E como que seria esse círculo aí, né? Como que seria essa dinâmica? Foi mais ou menos assim, e aí surge essas... a Mel, né, esclareceu legal sobre a moeda que ela vem trabalhando hoje. Já deu para ter um norte, assim, mas é um assunto que é muito novo ainda, relacionado quando se trata de moeda social para a criptomoeda, né, para o virtual, né? Como é que essa moeda vai estar se transformando e ganhando força? Que legal, então, a gente tem essa plataforma que a gente usa para a moeda NIT, que é muito fácil de começar, né, e de criar sua própria moeda lá, digital, que dá para você usar via aplicativo do celular, inclusive fazer compras via QR Code, como se fosse aquele PicPay, né, mais ou menos um sistema parecido, ou então aquele do Mercado Pago, que você pode tirar foto do QR Code e pagar direto pelo celular, né? Então, a gente usou, inclusive, isso no festival. Então, tem tecnologias hoje que estão permitindo fazer isso, a gente está explorando, e no curso a gente aprofunda, né? Como é que usa, quais tecnologias que tem, as opções que tem, né? E também a gente está querendo até fazer um curso avançado agora, ainda esse mês, para explicar, assim, profundamente como é que se cria moedas, assim, e customiza essas moedas para as comunidades, né? Então, a gente está vendo que está tendo uma demanda cada vez maior. Agora, eu poderia usar a sua moeda ou esse curso é para eu criar uma nova moeda? Eu poderia usar essas moedas que já existem hoje em um e-commerce, por exemplo? Sim, então, a moeda NIT, ela tem um e-commerce embutido dela, né? Que você consegue oferecer um produto, um serviço, colocar no carrinho de compras e clicar para comprar, e aí pagar com a moeda. Então, tudo isso já tem embutido no sistema. Agora, você pode criar sua própria moeda também. A moeda, ela não concorre uma com a outra, essas moedas complementares. Você pode ter várias. Cada uma tem a sua governança, cada uma tem o seu propósito. Elas são complementares, elas se complementam entre si, porque cada uma tem um propósito diferente. A gente não quer competir com o real, não quer substituir o real, né? A gente quer criar uma economia complementar, de abundância, né? E tem outros modelos, não só esse, né? A gente tem, por exemplo, o É Dinheiro, que é um aplicativo criado pelo Banco Palmas,
né, que é uma moeda de sucesso, uma moeda social, né, e que da experiência do Banco Palma já surgiram mais de 100 bancos de desenvolvimento local. E só que é um modelo que ele é lastreado no real. Então, para cada real que você deposita, que você recebe no banco através de hoje é até um cartão, né? Eles distribuem um cartão, é tudo virtual, mas antes era cédula. Você precisa ter R$1 nesse banco depositado. A vantagem é que esse dinheiro só circula dentro da localidade ali. E isso fortalece muito a economia local. Isso enriquece muito ali a localidade. A gente tem a experiência agora de Maricá, que já tem 6 anos que a prefeitura de Maricá está implementando a Mumbuca, que é a moeda de lá, a moeda local, que já tem 6 anos já. Hoje eles estão, inclusive, estudando uma lei para que as pessoas comecem a pagar os impostos de Maricá, os impostos municipais através da Mumbuca. E a prefeitura, no Natal, já começou a dar bonificação para os funcionários em Mumbuca. Então, a Mumbuca, ela começou como se fosse o Bolsa Família, apenas as pessoas que comprovavam, né, que estavam numa situação difícil, elas recebiam, eram só elas que recebiam. Hoje não, hoje virou uma renda básica em Maricá. E está maior sucesso a moeda, né? Mas é um outro modelo de moeda. Isso já é um banco, já reconhecido pelo Banco Central, então tem lastro no real, é uma outra parada, diferente. Então, assim, essa questão das moedas é um estudo, assim, grande, até por isso que a gente criou o curso, para que todo mundo entenda, né, sobre esse assunto e perca esse tabu, porque é um tabu essa coisa do dinheiro, né? De que forma a gente pode... eu digo que esse curso é um curso de empoderamento, porque a gente está mostrando que sim, que é possível qualquer pessoa criar a moeda, mas com o cuidado, né, da governança, gente. A gente quer deixar isso também bem enfatizado, porque não adianta nada a gente pegar o líquido velho na garrafa nova. A gente fala muito isso no Transition, né? O vinho velho na garrafa nova. Não, a gente quer o vinho novo na garrafa nova, né? Então, a gente precisa ser esse vinho novo também, mudar o olhar, mudar os paradigmas, né? Passar por essa transição interna, né? Mudar essa visão de mundo e conhecer através do conhecimento, né? Saber o que existe, o que está sendo feito, quais opções, o que eu posso fazer dentro da minha casa, né? O meu estilo de vida, o meu consumo. Então, isso tudo é para ser levado em conta. Não dá para andar separado mais. Tudo sistêmico. Tá tudo junto, porque hoje a gente vive um estilo de vida, assim, falando de uma forma geral, que nos foi vendido como o correto, como o ideal, né, de sucesso, de felicidade. Mas peraí, a gente comprou isso, a gente embutiu isso. E aí? E vamos questionar? Então é isso, assim, uma nova economia, ela traz na bagagem muito mais coisa, né, que não é só moeda. Então é relação. E como é que a gente vai se relacionar? Como é que esse grupo vai criar moeda? Como é que vai dar transparência? Como é que é a tomada de decisão? Então, isso tudo precisa estar sendo visto, sendo falado. Não é assim, vamos criar moeda e vai solucionar tudo. Não é. Não é por aí, sabe? A moeda não é a varinha de condão. Tem a mão do Nelson, e aí depois tem uma pergunta no chat que eu estou pegando aqui. Nelson, você quer trazer como foi no grupo de vocês? Eu percebi que a gente tem muito para fazer, porque a gente não falou muita coisa, não. Então, assim, não tinha muitas experiências, a gente não está atuando tanto quanto a gente gostaria. O que a gente falou foi sobre o consumo mais consciente,
né? Parece que as 3 pessoas falaram disso, nós 3 estamos revendo essa questão do consumo. Eu falei sobre reciclagem, eu reciclo muito em casa, eu tento reaproveitar. Quebrou, não vai para o lixo, quebrou, eu tento reaproveitar. Evito consumir o que eu ainda tenho, o que eu não preciso. Então, assim, eu estou reduzindo o meu consumo sem sofrimento. E o Rodrigo falou sobre compostagem, que é uma atividade que ele sente que ele está mudando a forma dele de viver através da compostagem. É um passo que ele está dando nesse sentido. E o que marcou foi isso. Tem um detalhe, uma coisa que eu falei que saiu na hora, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu achei interessante. Que tem coisas que eu não faço ainda, que eu gostaria de fazer, mas eu não consigo fazer. Mas ainda assim eu falo dessas coisas, e quem sabe alguém vai fazer antes de mim. Então, assim, não é porque eu não executo, não faço o que eu gostaria de fazer, que eu não posso divulgar isso. Então, eu gostaria de tomar certas atitudes que eu não tomo, mas eu falo dessas atitudes como se um dia eu fosse fazer. E quem sabe fazem na minha frente, pode ser uma forma de eu estar colaborando para essa mudança. É isso. Arrou. É isso aí. É um caminho, né? Eu acho que quando a gente traz para a consciência, já é metade do caminho andado, né? A gente precisa realmente dar essa chacoalhada, sair da zona de conforto e tipo, não, eu tenho consciência disso, vou chegar lá, né? Um passo depois do outro. Não é de um dia para o outro mesmo, né? Eu acho que eu sinto que o mundo tá como tá por causa desse também imediatismo, né? A gente quer tudo para ontem, tudo rápido, não tem tempo para nada. E aí também acaba consumindo mais, acaba, enfim. Mas alguém... o Miguel quer falar e tinha uma pergunta também, né? Mas vamos deixar a pergunta para o final? Vamos só trazer mais uma colheita e depois a gente vai para as perguntas. Eu acho interessante trazer para o grupo que minha bateria acabou, acabei não participando da minha sala, né? Junto com o Nelson. Mas eu tive uma experiência recente, muito interessante, de após muitos anos voltar a plantar. Então, como a gente está falando de moeda e de crise econômica, a gente percebe assim que nesse momento de grande crise, o ser humano ele foi automaticamente levado a pensar nos antigos 5 As, né? Que é o ar, que a gente ainda não paga, né? A água, que a gente já está pagando, quem mora em cidade, né? O alimento, o abrigo, que é ter onde a gente se acolher, né? E o amor, que aí vai de cada um, e cada um compartilha como pode, né? Então, esses 5 As, essas 5 necessidades básicas do ser humano, na grande cidade se tornou evidente como a gente é dependente do sistema que se formou, inclusive do sistema monetário de troca. Porque a moeda de troca que a gente usa hoje, considerada como normal, como a Renata bem falou, é o dinheiro. Porém, depois do ar e depois da água, qual a nossa necessidade básica? É o alimento. Então, depois de pesquisar por alguns anos sistemas agroflorestais e conhecer algumas ecovilas, eu fiquei 2 anos como monge. Nesses 2 anos eu cuidava da horta, tive a oportunidade de plantar e colher muitos alimentos. Eu me pus a refletir, sabe? Nossa, como eu me distanciei de uma coisa, de uma moeda, né, vamos dizer assim,
tão primordial, que é o alimento. E na época que eu fiz alguns cursos, assim, de iniciação, cursos básicos, assim, sabe, de plantio, em cidade, a base o conceito inicial, a reflexão inicial que os professores passavam, é justamente de que a gente não precisa ter uma terra para plantar. Que, inclusive, dá para ter muita colheita em vasos, mesmo que seja em vasos. Então, assim, não sei se eu fugi um pouco do tema, mas, assim, nessa questão de reciclar, para mim, está muito claro que mais importante que reciclar é reduzir urgentemente. Mas, mais importante, assim, que uma das moedas principais que eu acho que a gente deve tomar consciência é do nosso alimento e de onde ele vem. E se distanciar um pouco, talvez, assim, dessa ideia, não adiar para sempre, mas fazer uma reflexão de que é possível plantar em vaso. É possível colher um alimento plantado sem você, mesmo dentro da sua casa, da sua varanda, do seu apartamento. E eu fiz essa experiência depois de... eu deixei esse caminho de monge em 2015 e desde lá para cá eu nunca mais plantei. Aí eu plantei meus primeiros feijõezinhos agora, germinaram de ontem para hoje, eles germinaram, aí eu fiz o transplante para a terra, né? Então eu queria só trazer essa questão, assim, sabe, que realmente, assim, é muito linda, nossa, todo o projeto Anitia, eu achei assim, nossa, sendo uma novidade para mim muito especial, principalmente eu que estou trabalhando com ideias de investimentos no meio imobiliário, onde que eu vou investir meu dinheiro, se bolsa de valores, se eu quero viver de renda e tal, todas essas ideias estão passando pela minha cabeça, mas ao mesmo tempo, assim, o projeto Anitia está sendo uma coisa muito linda para mim conhecer, mas ao mesmo tempo, assim, poxa, como foi especial essa pandemia para mim, nesse sentido de eu me conscientizar de novo desses antigos 5As, sabe? Principalmente essa questão de plantar o próprio alimento. Incrível. É isso. E eu posso trazer mais um A? Pode, mas... Autorresponsabilidade. Porque a gente tem mania, e por isso que a gente trouxe essas challenge questions, né? Essas duas perguntas. Porque a gente quer fazer essa provocação. A gente reclama do que a gente vê hoje na economia, no absurdo que é, o quão bizarro é. Mas a gente continua buscando investimentos, a gente continua botando dinheiro no banco, a gente continua alimentando o sistema, que a gente abomina. Então, se a gente quer fazer diferente, se a gente quer um mundo diferente, a gente tem que começar a fazer diferente, gente. E a primeira coisa é não botar mais dinheiro em banco, nesses bancos tradicionais, a gente procurar outros sistemas, né? Onde a gente pode estar fortalecendo a comunidade local, fortalecendo bancos comunitários, a gente, enfim, tá gerando riqueza real, acabando com a fome, sabe? Então, a gente tem um poder gigante nas mãos. Gigante. Que se chama dinheiro. Porque a gente pode boicotar empresas que estão acabando com o planeta, parar de comprar Nestlé, parar de comprar... Mas assim, cara, tem que vir de dentro essa consciência. Então, autorresponsabilidade, porque muitas pessoas acham que, eu sou sozinha, só eu mudando, não vai mudar nada, e tal, não tem jeito. Mas quase 8 bilhões de pessoas jogando canudinho fora, jogando canudinho no mar, tornou o mar um mar de plásticos. Então, nós temos um poder, sim, cada um fazendo a diferença, como uma célula desse sistema.
Então, a gente tem que estar com consciência. Quando a gente for ao mercado, quando a gente for botar dinheiro no banco, quando a gente for comprar qualquer coisa, né? Faz diferença, qualquer ação. Quando a gente muda o DNA de uma célula, a gente vai espalhando esse DNA novo para as células que estão do nosso lado. E uma hora que a gente vai ver, todas elas já estão com o DNA mudado. E aí o organismo muda, né? Então, se a gente fica esperando ver um salvador de fora para salvar, para mudar, a gente acaba que nunca vai mudar, né? A mudança tem que ser orgânica. Ela tem que começar de cada célula para poder fazer o efeito, né? Gente, Temos mais mãos levantadas? Ou não? A Érica tinha levantado e acho que a Zaida estava querendo falar, né, Zaida? Não sei. Não, eu tô curiosa sobre a pergunta que o Alexandre Mello fez, que a gente não vai embora sem ouvir um pouquinho sobre o comentário da pergunta, só isso. Tá. Beleza. Posso A Érica tinha levantado a mão, não tinha? Érica. Oi, boa noite. Acabei que a gente não combinou quem compartilharia as perguntas do grupo, e aí eu vou só dar uma pincelada. O grupo foi Cristina, Edinha, Alexandre e eu. Alexandre contou um pouco para a gente sobre o projeto dele, né, do bairro autossuficiente, na economia regenerativa. Ele contou um pouco como está o projeto, mostrou como a gente pode fazer para contribuir. As meninas, Cristina e Dinha, falaram um pouquinho sobre o Sempre Vivas, né, e no final, o que a gente conseguiu entender é que todo mundo queria sair da queixa, né, da queixa de só reclamar e talvez, como o Alexandre falou, eu quero só mudar o mundo. Ele botou um sol, mas a gente achou que o sol estava pouco, que ele já começou a mudar o mundo dele. E dentro de casa, o que todo mundo já faz, né, aquela consciência do consumo e cuidar do lixo, posturas como um todo. Então, pessoal, foi só uma pincelada aqui no que a gente conversou na salinha há um tempinho atrás. Legal. É isso aí, fantástico, né? Mudança começando de cada um, né? Rodrigo? Então, só mais uma voz e a gente vai passar para as perguntas, tá? Chat, né? Daí a gente vai. Já conheço o trabalho que a Lário e o Júlio vem desenvolvendo já há algum tempo, vem acompanhando, mas hoje eu me interessei assim, especialmente de vir aqui, porque eu estou agora participando de um movimento que eu acho que vocês já devem ter conhecimento, que é o Terra Libertas, um movimento bastante autônomo, de gente que está se reunindo para começar a pensar em co-criar ecovilas. Então, uma história bem legal, assim, uma coisa bem nascendo. E eu já estou enxergando a possibilidade, na verdade, a materialização de uma moeda social para fazer a conexão dessas vilas, né, e poder gerar uma economia. E aí eu vim aqui acompanhar esse trabalho de vocês, muito por conta já com esse objetivo. Para fazer as transações, né? A circulação das transações aí dessas ecovilas. Abre uma agência aqui na Ecovila Viva, tá? Mais alguém? Acho que foi, né? Todo mundo. Tem essa pergunta do Alexandre no chat, né? Qual é a segurança que a moeda tem? Ou seja, qual é o perigo dessa moeda ser desabilitada durante seu uso, deixando os usuários na mão? Uma pergunta extremamente relevante e importante. No caso da moeda NIT, a gente usa essa plataforma Cyclos, que é uma plataforma que usa um banco de dados normal, ou seja, ela está hospedada no site, no servidor, na internet. E apesar de ela ter backup, etc., se um hacker quiser entrar lá e modificar o banco de dados, a gente pode sim perder acesso à moeda, né? Ela não usa a tecnologia blockchain. Então, por isso que a gente também está nesse processo de desenvolver essa nova plataforma para conectar com outras moedas e também ter uma tecnologia para a gente criar uma moeda baseada em blockchain, né? Nossa, que tem essas mesmas funcionalidades. Porque o blockchain, ele te dá essa segurança maior, né? Ele te dá essa garantia de que os dados vão ser preservados na rede, né?
Então, a moeda NIT hoje ela tem esse problema de segurança, apesar de que existe toda uma proteção lá do sistema dos ciclos, mas ela não é tão segura, digamos assim, quanto as moedas do blockchain. Né? Estamos na transição para isso. Então, o que dá para a gente falar do... o blockchain ele usa a nuvem, no sentido que ele é distribuído, né? A gente fala um pouquinho no curso também de como é que funciona. Então, é como se os arquivos ficassem um pouquinho na mão de cada pessoa que está usando, né? Então, com isso, não tem como tirar do ar, não tem como modificar, adulterar as transações que estão lá, elas são persistentes e permanentes, né? Um banco de dados tradicional, que é o caso da moeda NIT, alguém pode entrar lá, invadir e tirar do ar. Mas no caso do blockchain, você não consegue tirar do ar, né? Então, por isso que é legal. Inclusive, nem os governos conseguem, que é mais legal ainda. Mas, assim, o uso dessa plataforma Ciclos foi uma forma da gente conseguir rapidamente colocar no ar a moeda para prototipar, para experimentar. A gente viu que é legal, ela tem aí um pouco mais de 6 meses de vida, né? Então, a gente está agora querendo realmente mudar, talvez, a plataforma, pegar uma plataforma realmente mais segura aí, e que possa se conectar e se comunicar com as outras moedas também, né? Então, faz parte do que a gente está visualizando para o futuro. A Mel colocou um link aqui bem interessante de investimento, que é baseado no Triodos Bank, da Holanda. Que legal. Tem várias iniciativas muito incríveis surgindo, né? De moedas. A gente está vendo um ecossistema de moedas nascer, né? Isso que é incrível de acompanhar. O Brasil é um dos países que mais tem moedas complementares no mundo. Se não for o que mais tem, né? Tem gente que fala até que é o que mais tem. Mais de 300 moedas complementares, né? E, então, a gente precisa muito ter uma plataforma que integre essas moedas, né? Que permita a interconversão, que permita tomar conhecimento, entender a governança, e até para poder criar mais resiliência também entre essas moedas, né? Como se tivesse uma policultura, só que sem as plantas ali poderem se comunicar, né? A gente sabe que as plantas se comunicam, então a gente quer criar essas raízes aí que permitam as plantas se comunicarem, as moedas se comunicarem, né? Um pouco isso. Eu acho que se não tiver mais perguntas, a gente podia dar uma palhinha de governança, se vocês quiserem. A gente preparou um material, mas estamos com pouco tempo, né? Mas acho que dá tempo, tem 20 minutos. Você quer passar um pouquinho? Até 8h30, não é, Isabela? Isso mesmo. Então, acho que dá, Ju. Vamos passar rapidinho na governança. Então tá. Cadê? No sábado a gente vai ter um workshop de autogestão. Governança. Então, a gente vai ensinar um pouquinho mais da autogestão, do O2, para usar para qualquer organização que queira usar esse processo de autogestão, né? Um pouquinho do O2, para a gente dar uma breve introdução aí. E é a contribuição consciente, tá, gente? A gente está abrindo todos os cursos que a gente está fazendo para contribuição consciente, que a gente acredita que, enfim, faz mais sentido para a gente também, né? E pela situação hoje, né, planetária. É urgente também. Sim, total.
Então, todos convidadíssimos para estar com a gente sábado. O dia inteiro, né? Então, assim, a organização orgânica é um framework aí de fazer autogestão. A autogestão é esse modelo de organização onde você não tem um chefe, né? Porque a gente está vivendo uma crise das organizações no mundo, né? A gente está vendo aí que 66% das pessoas estão desengajadas com o trabalho, não tem a menor vontade de fazer nada, estão só enrolando, literalmente, porque não faz sentido nenhum, né? Mais para elas. Então, o que está acontecendo é que esse modelo da organização piramidal, com o chefe, com o CEO, com diretores e gerentes e um monte de gente embaixo, ele funcionou muito bem na Revolução Industrial, onde o mundo era muito mais linear. As coisas não mudavam tão rápido quanto elas estão mudando hoje, né? Mas hoje as coisas, a cada mês o mundo muda, né? A cada ano a gente já está num mundo diferente. Então, esse modelo de mudanças tão rápidas, essas organizações piramidais, assim, elas não conseguem aguentar a quantidade de mudanças, né? As informações não chegam na alta gestão, né? Então, se uma pessoa que está lá na linha de fábrica percebe algum problema, não tem canal para aquela informação chegar num presidente ou num diretor ou em alguém que toma decisões. A informação morre antes de chegar nos altos níveis, né? E aí a organização não consegue evoluir, não consegue reagir, né, ao meio e acaba, eventualmente, fadada a morrer, né? Então, isso é o que está acontecendo. Mas a gente vê que hoje tem várias iniciativas já que estão olhando para isso, trazendo alternativas para as organizações poderem ser mais ágeis, mais dinâmicas, né? Começou um pouco com o movimento do Manifesto Ágil, o Scrum, Agilidade, né? Que começou muito na parte de tecnologia, mas hoje está se espalhando pelas organizações, né? Então, a gente já está conseguindo ver, tem até um livro que chama Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux, e ele fala dessas mudanças de consciência, do nível de consciência nas organizações, né? Até um nível de consciência mais autogerido, onde você tem propósito, organizações que trabalham com a integralidade do ser humano, né? Não é aquela coisa do tipo, você é só uma peça na engrenagem da empresa. Não, cada pessoa é um ser humano, né? Então, essas mudanças, elas estão levando a uma transformação nas organizações, né? E aí, nasce a organização orgânica, que é uma evolução da holacracia, que é um modelo que também é derivado da sociocracia, que são modelos que trabalham com autogestão e nas organizações, né? Então, essa O2, ela foi criada por essa empresa chamada Target Teal, que é uma empresa brasileira, e é uma versão, eu considero uma versão simplificada e mais fácil de começar do que a holacracia. A holacracia, ela tem muito mais regras, assim, ela acaba sendo mais difícil de começar a usar, né? E fora que ela tem um modelo de licenciamento, né? Oi, Rê. É bem cara também. Isso, ela tem um modelo de licenciamento que é caro, então para você poder usar, você precisa se licenciar e tem uns cursos caríssimos que precisa fazer e paga em dólar. Então, a Target.io, ela tem um modelo bem mais aberto, é open source, qualquer um pode baixar da internet os manuais ali e sair usando, tá? Então, é bem mais interessante. Então, como é que funciona, né? A O2, ela trabalha enxergando a organização com esses 3 pilares aí, né? Então, são organizações que são muito mais adaptativas, porque elas são orgânicas, então o organismo, ele é antifrágil, porque ele consegue reagir mais fácil àquilo que está acontecendo no meio, né? Não é uma máquina que se quebra uma peça, tem que vir alguém, um mecânico lá e trocar a peça, senão a máquina inteira para, né? No organismo, cada parte também é um todo, ela também funciona independentemente, e ela se complementa, né? E as partes se somam e produzem algo maior, né? E esse tipo de organização, em geral, ele também está focado no propósito. Então, a organização, ela já não está mais só no lucro pelo lucro, ela está buscando fazer alguma coisa, ou deixar algum legado no planeta,
fazer alguma coisa interessante, né? E ela trabalha, são organizações que estão buscando trabalhar com autogestão, ou seja, que dependendo menos de chefes, dependendo menos de níveis hierárquicos de gestão, assim, de comando e controle, né? E a tecnologia do O2, ela usa 3 princípios fundamentais também, que são os papéis, os círculos e reuniões estruturadas e facilitadas por um facilitador, né? Não são reuniões assim, tipo, vamos conversar de qualquer coisa aqui. Não, a reunião tem uma estrutura muito bem definida, né? A gente chama de reunião de círculo, que é uma reunião com as pessoas que estão participando de um círculo e que estão energizando papéis. A gente chama de energizar, a gente vai entender por quê. Então, o que é um papel, né? O papel, basicamente, ele é composto dessas 3 coisas, que é um propósito, que representa o que o papel está buscando realizar, né? E lembrando que o papel, ele não é o papel da pessoa, não é o papel do Júlio, ou o papel da Renata. Não, o papel, ele é da organização. Então, por exemplo, esse papel aí de produtor de conteúdo é um dos papéis que uma pessoa pode energizar. Ela pode escolher participar de vários papéis ao mesmo tempo. E até um papel pode ter várias pessoas fazendo o mesmo papel. Ele não é da pessoa, né? Não é tipo o seu papel numa peça de teatro, não é isso. O papel, ele é quase que fosse um nanocargo, assim, não é bem, sabe, é uma função ali na organização, né? Então, ele tem um propósito, ele tem responsabilidades claras, que são elementos que você espera que quem está naquele papel vai fazer de tempos em tempos. Então, por exemplo, o produtor de conteúdo, ele está produzindo conteúdos para o blog e ele está acrescentando ofertas de serviço nos posts de acordo com as orientações do mago de marketing. Então, são coisas que você espera que quem está naquele papel vai fazer, mas não está dizendo quando, né? Quer dizer, a pessoa ainda tem a autogestão, ainda tem a autonomia para decidir quando que ela vai priorizar fazer aquilo dentro das suas outras atribuições, né? E o que não tiver claro nas responsabilidades, a pessoa vai derivar do propósito, que o propósito é alguma coisa um pouco mais ampla, mais abstrata, mas que guia, né, o trabalho de quem está naquele papel. E os artefatos, eles são elementos de controle exclusivo daquele papel. Então, por exemplo, nesse caso aí, só o produtor de conteúdo, só quem for produtor de conteúdo é que pode publicar no blog, não é qualquer um que pode publicar, só quem tiver a senha do produtor de conteúdo. Então, o artefato, ele de certa forma restringe o fluxo de informações e de recursos, e tem vezes que precisa, né, fazer isso nas organizações para evitar conflitos que estão acontecendo muito frequentemente e tal. Mas a gente já fala que o legal não é todo papel ter artefatos. Os artefatos têm que ser usados com moderação para não gerar também um sistema de governança amarrado, muito preso, né? Então, é para usar isso com uma certa moderação, né? E os círculos, então, como é que funcionam? Então, o círculo, ele passa a ser como se fosse uma coletânea de papéis, né? E pessoas que estão atuando nesses papéis. Mas não só isso, que o círculo, ele é uma instância de reuniões. Cada círculo tem as suas próprias reuniões, né? Então, e é diferente de um departamento, né? Porque um departamento, você fala, eu sou do departamento de marketing, quer dizer que eu não posso fazer mais nada, que eu pertenço a esse departamento, eu tenho um chefe aqui. Não, os círculos, você pode estar em vários círculos, você pode estar no círculo de marketing e no círculo de desenvolvimento, você pode estar energizando 1 ou 2 papéis em um círculo e 1 ou 2 papéis em outro círculo, não tem problema, né? As pessoas, elas não estão presas no seu círculo, o círculo não prende, né? E cada círculo tem, então, também um facilitador, que é quem vai facilitar as reuniões do círculo, tem um secretário que vai cuidar das saídas das reuniões do círculo, e tem esses elos, né, que são o elo interno e elo externo. Então, o elo externo, ele representa as informações que estão entrando no círculo, né? Ele está olhando para fora. Então, ele traz as informações do círculo de fora para o círculo de dentro. E o elo interno, ele leva de dentro para fora. Então, é quem está olhando para dentro, né? Ele leva as questões do círculo para o círculo maior.
E porque, em geral, são sempre duas pessoas, esses elos, esse daí é importante que sejam duas pessoas diferentes, aí a gente evita conflitos de interesse, né? Então, se fosse uma pessoa só que faz a ida e a volta, ela pode querer privilegiar o círculo, então ela não fala algumas coisas que estão acontecendo lá, para não acontecer problemas, né? Ou ela pode querer privilegiar só o externo, então ela não leva informações para dentro. Então, se for uma pessoa que faz esse caminho, ela fica muito mais parecida com o chefe, né? E quando tem um elo duplo, assim, você divide as informações e evita esse tipo de conflito de interesse. Isso é bem por alto, mas dá para explicar mais profundamente. Também no nosso curso a gente aprofunda, né? Então, aqui tem um exemplo de uma organização que trabalhava nesse modelo, para vocês verem como é que ela foi evoluindo, né? Porque a ideia é que esses círculos e papéis, eles vão evoluindo ao longo do tempo. A organização é orgânica. Então, aqui os círculos foram nascendo, foram sendo criados papéis, depois um papel entrou para dentro de um outro círculo, aí foram surgindo novos papéis, e aí os círculos foram sendo criados, né? Foi tendo transformações. E dá para ver as várias mudanças que aconteceram nessa organização, quando são criados novos produtos, quando novos tipos de clientes chegam, né? Então, ela vai se adaptando, né? Isso ao longo de 2 anos, para vocês verem como mudou a estrutura organizacional dessa organização, né? Dá para ter subcírculos, dá para ter vários círculos um dentro do outro, né? E então, a estrutura pode ir evoluindo de forma orgânica. Até parecem celulinhas, né? É bonitinho esse desenho, né? Então, é mais para vocês terem uma ideia. E o modelo de reuniões do O2, ele trabalha com esses 5 modos aí, né? A gente tem um momento para revisar o trabalho, onde a gente olha para aquilo que está sendo feito, e nessa hora é que surgem essas tensões, né? Então, sei lá, putz, tal coisa não foi feita. Tá, isso é um problema? Putz, é um problema. Digamos que foi o backup do site, não foi feito. Então, se isso não foi feito, se acontecer algum problema, a gente vai perder tudo. Então, isso pode gerar uma tensão. Essas tensões, elas não são coisas ruins, né? A gente está acostumado a achar que tensão é uma coisa ruim, que é briga, que vai dar problema. Mas no O2 a gente enxerga a tensão como uma coisa criativa. É quase que uma energia, é como se fosse um elástico tensionado que tem uma energia para gerar uma mudança, né? Então, todas as reuniões, elas giram em volta de resolver tensões. A gente usa esse modo revisar para olhar para o trabalho que está sendo feito, dar clareza, dar transparência para o que está sendo feito, né? Aí a gente sincroniza os esforços, nessa hora a gente traz as tensões, resolve as tensões, né, de forma bem ágil, né? De vez em quando as tensões vão gerar uma adaptação na estrutura, ou seja, criar novos papéis, criar novos círculos, e às vezes a gente precisa também cuidar das relações. Então o O2 ele traz esse diferencial, que é o modo cuidar, né, que é esse lugar onde você pode usar técnicas para olhar para os seres humanos, para as pessoas que estão por trás dos papéis, né, e cuidar das relações entre elas. Então, você usa técnicas como CNV, para fazer escuta, fórum, justiça restaurativa, tem várias técnicas aí para cuidar das relações, que a gente pode usar no O2. E tem o modo também de selecionar, para a gente selecionar as pessoas para os papéis de suporte, que são o secretário, o facilitador e o elo interno, né. Então, o facilitador da reunião, ele vai inteirando por esses modos aqui, trocando de modos, com o objetivo de resolver as tensões durante uma reunião. E tem reuniões de círculo que a gente consegue resolver várias tensões, 10, 12, 15 tensões numa reunião de 1h30, assim, sabe? Então, é muito bacana, é muito ágil, né? A gente se sente muito bem e vê o trabalho realmente fluindo, assim, um alinhamento surgindo, né? E aqui também, para a gente ver como é que significa essas tensões, né? O que significa processar essas tensões, né? Porque a tensão, ela é isso, na verdade, quando a gente está vivo, a gente está vendo que pode ter alguma coisa melhor para fazer, né? Então, sempre tem alguma coisa para melhorar na organização. Se tem uma reunião que não tem tensões, tem alguma coisa errada. Tipo, as pessoas estão mortas ali, né? Pô, não tem tensão, vamos embora então. Não, se não tem tensão é porque ninguém está vivo, ninguém está olhando, né, de fato, para a realidade da organização. Então, assim, esse é o processo fundamental para a gente poder evoluir, né? Então, é um pouco isso.
De novo, aqui tem o nosso curso no sábado, que a gente vai aprofundar bem mais. É um curso de dia inteiro, das 9 às 19, online, com bastante intervalos, tá? Mas é um curso que vai realmente trazer aí uma prática desse modelo super interessante para a gente poder usar nas organizações de vocês, tá bom? Eu quero trazer uma... Gente, desculpa. E onde que eu vou arrumar tempo para fazer? Me explica. Tem uma página... Tem uma página no Facebook da Nietzsche com as informações dos cursos, por exemplo, que nesse ínterim foram 2 já, que vocês anunciaram, eu botei os links no chat. Tem uma página, um site que possa ter informações? Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que volta nesse chat depois do Zoom? Eu nunca consegui. Você não volta. Tem como voltar nele depois da reunião? Não, você não volta. Não, você pode fazer... copiar e colar agora, né? Isso, é copiar e colar. No menu de 3 pontinhos do chat, que tem do lado você salva o chat todo. Salvar o chat. Aí você salva o chat no arquivo, no seu computador, ou no seu celular. Tá. Entendeu? Mas tem que fazer isso antes de você finalizar a reunião, né? Eu gosto mais de copiar e colar, que eu acho que as letras ficam maiores, é melhor para ouvir. Pode ser também, é bem útil também. Eu queria trazer para vocês assim, o que eu vejo do O2. Eu vejo que ele foi muito importante para a Casa Nietzsche. As nossas reuniões, elas eram muito confusas, não davam clareza, demoravam muito. Às vezes a gente entrava naquela coisa de querer agradar todo mundo, entrar no consentimento. Isso era bem complexo. Eu vejo que o O2, ele traz um equilíbrio, né, do deixar fluir e de desenhar limites, que é o equilíbrio do masculino e do feminino. Eu vejo muito claro o O2 cuidando desse lugar, né, desse equilíbrio, e vejo também como ele cuida do que está vivo no momento presente. Coisa que a gente também, numa organização tradicional, e eu já, enfim, durante 20 anos da minha vida, né, eu trabalhei como empresária, e eu vejo isso, né, como a gente fica no futuro já prevendo o que vai acontecer, antes daquilo acontecer, aí a gente cria cargos sem necessidade, a gente cria regras sem necessidade, a gente gasta uma energia gigantesca com medo de tal coisa acontecer. O que o O2 traz, eu acho fantástico, é que a gente só processa coisas que estão vivas. A gente só processa, a gente só para reunião e só cria papel daquilo que está acontecendo no aqui e agora. E a gente pede, inclusive, exemplo. Quando a pessoa traz uma atenção, mas dá um exemplo, então, de quando que isso acontece, sabe? Não é uma coisa, eu acho que no futuro a gente pode ter um problema, mas já aconteceu, está acontecendo? Não. Será que isso daí realmente... Então, não é feito em cima de achismo. Isso é incrível. Isso é incrível. É só do aqui e agora. Aí a gente vai criando a cada reunião... A gente cria os papéis, não é tudo ao mesmo tempo, assim. Vamos criar uma organização, então vai ter X papéis, esse vai cuidar da contabilidade, esse aqui vai cuidar da comunicação, esse aqui da compra, esse aqui não sei o quê. É completamente diferente, gente. Assim, é incrível. E como funciona, e como é eficiente, sabe? A gente viveu isso lá na Casa Nietzsche e em um ano a gente... produziu enfim, a gente teve mais qualidade de vida, né, do que nos outros 11 anos, nos outros 10 anos, sei lá, que a gente ficou batendo cabeça, sabe? De tentar fazer uma parada horizontal, mas sem recurso, sabe? E aí a gente batia muito cabeça. Temos um minutinho. Ô, Alexandre. Tá bom isso aí, Alexandre? E honrar o nosso tempo. Nós temos um Zoom compartilhado com muitas pessoas. Então, dupla querida, Júlia e Renata, a gente pode fazer um check-out pelo chat, como é que está todo mundo saindo. E nos despedir
já falando que a próxima roda de conversa de Um Novo Tempo vai ser com a Priscila Leal, sobre transição interna. Vai ser muito lindo, e depois a gente vai fazer essa divulgação. E quem quiser, então, bote seu contato, quem quiser saber mais, bota seu contato aqui no chat, que o Júlio e a Larinha vão guardar esse chat e vocês podem entrar em contato. Então, o convite é esse, para que a gente escreva no chat uma palavra de como é que a gente está saindo e que a gente possa se reencontrar em breve para outras rodas de conversa. Eu quero agradecer muito a oportunidade aqui também de trazer um pouquinho mais da nossa vivência, nossa experiência. Também estou super animado, né, de colaborar mais, de integrar os nossos movimentos todos, né, e dar energia para essa transição que estamos vivendo, né, realmente agora no dia após dia. E é isso, gratidão, gente. Também quero agradecer a presença aqui, me sinto muito grata, gratidão também, Isabela. E assim, eu sei que a gente hoje está com uma enxurrada aí de cursos na internet, lives, e enfim. E a gente acaba, muitas pessoas estão ficando até com menos tempo agora na quarentena do que antes, né? De tanta oferta que está rolando, né? Então, me sinto muito lisonjeada de estar aqui com vocês terem escolhido estar aqui 2 horas com a gente, né? Me sinto honrada, gratidão. E os cursos que a gente está colocando é um convite, eu vejo que é um convite para a gente co-criar nesse momento, né? Então, me sinto totalmente aberta também para estar conversando. Quem quiser me procurar, botei aí meu WhatsApp. E toda segunda-feira, às 19h30, a gente também tem uma sala no Zoom que a gente abre para bate-papo geral sobre transição. Aí é só entrar em contato que eu passo o link para vocês. Eu que agradeço vocês dois terem dado todo esse amor, espalhado todo esse amor para todo mundo, e que a gente possa ter um bom restinho de semana e que a gente possa se encontrar em breve. Viu, Renata e Júlio, muita gratidão por essa partilha de vocês. Gente, precisamos fechar, é o acordo que a gente tem com o Zoom coletivo, e um beijo para todos vocês e até breve. Tchau, boa noite. Beijo! Abram os áudios. E eu gravei e eu vou postar no evento do Facebook o link. E vai estar também no canal de YouTube do Transition Brasil, tá bom? Tá bom, gratidão, queridos. Beijo, boa noite. Beijo, tchau. Tamo junto!